Quimera Audiolivros apresenta Magnetismo Espiritual, um livro de Michaelos, capítulo 26. Que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Um meio infalível. A fé, o apelo ao céu. Se, na maior acerbidade dos vossos sofrimentos, entoardes hinos ao Senhor, o anjo, à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera em tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida, um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. Santo Agostinho. Citaremos agora outra magnífica experiência de Bué. Entre os sonâmbulos que encontrei, diz ele, houve um cuja notável clarividência não somente me permitiu fazer as mais curiosas experiências de transmissão de pensamento e vidência à distância, como ainda me forneceu meios de ultimar uma das mais interessantes curas. Meu sonâmbulo era uma encantadora jovem de 24 anos. Havia muitos anos que ela definhava, sem que pudessem dar um nome à sua moléstia. Tinha consunção geral, e os médicos consultados, atribuindo a essa coisa vaga, indefinida, a que se conveio chamar anemia, prescreveram, como sempre sem resultado, ferro, quinina, óleo de fígado de bacalhau, regime fortificante, etc. Os pais, justamente alarmados ante esse estado de abatimento que nada conseguia vencer, tiveram a feliz ideia de recorrer ao magnetismo. Como houvesse entre nós íntima amizade, confiaram-me a filha e Blanche veio habitar nosso lar, onde encontrou todos os desvelos, de que carecia o seu estado de saúde. Depois de um tratamento de 6 meses, cheio de 1000 peripécias, a cura foi completa. Sonâmbula de notável lucidez, a jovem doente ficou tão maravilhada com os esforços, para se chegar ao resultado que havíamos alcançado, que me convidou insistentemente, quando se achava um dia em estado sonambúlico, a dar publicidade à narração dessa cura importantíssima. Para referir com todos os pormenores, as diferentes fases da moléstia, minha narrativa necessariamente falharia, por isso que deixei de tomar apontamentos durante o curso do tratamento. Exprimi-lhe meu embaraço, porém ela cortou a dificuldade oferecendo-se, para fazer o histórico da sua cura, enquanto permanecia em estado sonambúlico. Muito curioso em saber de que modo ela se sairia dessa tarefa, aceitei o oferecimento com ardor, e eis o documento que me foi ditado em 3 sessões consecutivas. Não lhe acrescentei nem mudei palavra alguma. É impossível fazer, em estilo mais correto, uma exposição mais exata dos fatos que se passaram. Fora o encarregado dessa tarefa e dificilmente teria atingido o mesmo grau de clareza e precisão. Além disso, essa redação teria exigido de minha parte um trabalho por demais longo, o que não sucedeu à sonâmbula. Eis o documento a que se refere Bué. Estou salva. Com o auxílio da homeopatia, o magnetismo restituiu-me suavemente a vida, que se extinguia pouco a pouco. Hoje, depois de 3 meses do mais simples tratamento, do mais natural, vejo-me em vésperas de ficar radicalmente curada de uma moléstia muito grave, frequentemente mortal. Que os ignorantes neguem o magnetismo. Que os tolos o ridiculizem. Que os que têm interesse em asfixiar esta ciência em seu germe fecundo lhe chamem magia ou feitiçaria. E nem por isso ela deixará de ter um domínio brilhante e universal. Dia virá em que o mundo, arrependido dos seus erros grosseiros, dos seus velhos preconceitos, da sua cegueira sistemática, compreenderá a luminosa simplicidade do magnetismo, e quererá conhecer-lhe os maravilhosos efeitos. É a minha cura que eu quero relatar, tal como a vejo neste sono imaterial, no qual a alma, desprendida dos laços naturais, que aprendem ao corpo, é tão clarividente e só se inspira na verdade. Possa esta narração esclarecer alguns cegos, converter alguns incrédulos. Seja como for, e o que quer que pensem os homens, cumpro um dever para com a ciência que me restituiu a vida.
Presto uma solene homenagem de reconhecimento, tocante e profundo, ao amigo dedicado cuja inteligência e coração, acima dos míseros escrúpulos do vulgo, me salvaram de morte iminente e próxima. O magnetismo já me havia curado de uma afecção do estômago, que datava da minha infância. Logo que me senti fraca, enlanguecida, presa de um abatimento que me arrebatava até a faculdade de ver claro, e de bem raciocinar, recorri ao manancial da saúde. Minha tez estava medonhamente amarelada e terrosa, os olhos cavos, e com olheiras. Testa, nariz e queixo achavam-se cobertos de uma porção de pontos pretos. Indícios certos de uma desordem interna. Tudo anunciava uma decomposição gradual, a consumação seguia marcha progressiva e lenta. As primeiras sessões, 2 diariamente e de cerca de 3/4 de hora cada uma, mergulharam-me numa prostração vizinha da estupidez. Depois de cada magnetização, conservava-me longas horas em estado de depressão, muda e exausta. Se tentava dar alguns passos, caía imediatamente na cadeira, inerte, atordoada, semelhante à criança habituada a beber água e à qual se tivesse dado um vinho puro, generoso. Estava como que ébria de um fluido ainda muito forte para meu sangue enfraquecido. Não experimentava grande sofrimento, mas tal era o torpor geral, que, no sono sonambúlico, já não tinha a mesma lucidez, a mesma segurança do olhar, a mesma precisão da linguagem. Receitei, entretanto, alumina para fazer cessar a leucorreia que me enfraquecia. Depois arsenicum, a fim de restabelecer o equilíbrio dos órgãos. Passaram-se 3 semanas. Comecei a sair deste entorpecimento mórbido. Vi mais claramente o meu estado. O magnetismo despertou a dor, rasgando o véu que empanava minha penetração. O interior do corpo apareceu-me claramente, como num espelho, mais puro, mais fiel. Uma inflamação terrível roía-me as entranhas, devorava-me o útero. Após 2 meses no máximo, uma peritonite aguda, mortal, se declararia. Tomei sépia e aguardei uma primeira crise, que o magnetismo não podia deixar de operar. As dores tornavam-se cada vez mais vivas durante as sessões. A imposição das mãos sobre o ventre, e principalmente sobre o útero, causava-me cruéis sofrimentos. Os 10 dedos do meu magnetizador produziam o efeito de 10 ferros em brasa, que caíssem pesadamente numa ferida viva, revolvendo-a em todos os sentidos. Mas sempre admiravelmente previdente, quando mãos tão culposas quão inábeis, não se antepõem aos seus esforços, ou as desviam do seu intento, a natureza agia com precaução, medindo o seu trabalho de acordo com a debilidade, do mesmo modo qual mãe terna e prudente, que, no momento de administrar ao filho querido, o remédio amargo que deve restituí-lo à vida, acaricia-o por muito tempo e multiplica os beijos na proporção dos sofrimentos. A crise anunciada não se fez esperar. O catamênio sobreveio e decidiu-lhe a explosão. Então compreendi de onde partia esta moléstia de útero, que podia causar admiração a uma jovem. Ainda muito nova, aos 11 anos, meu sangue achava-se empobrecido, na idade ordinária da puberdade. Havia necessidade de ser renovado pelo casamento. Em vez disso, uma existência concentrada, monótona, absolutamente contrária às aspirações ardentes da minha natureza essencialmente amorosa e ativa, havia esgotado em minha fonte vital. Perdas brancas contínuas, regras demasiadamente frequentes, forçando o útero a um trabalho incessante, tinham feito o resto. Durante esta crise de dores lancinantes, as sensações de queimadura eram tão agudas que eu parei com o magnetismo, um dia inteiro. O fluido perfurava o útero, forrado de botões purulentos, com intensidade que eu não tinha ainda força de suportar. A meu pedido, aplicou-se-me no ventre uma cataplasma de farinha de linhaça, feita com água magnetizada, e destinada simplesmente a amolentar os tecidos, preparando-os para uma saída de botões, que eu previa. Esta se deu abundante, pruriginosa, causando-me dolorosas comichões internas e externas. Estando, porém, o útero provisoriamente exonerado, levantei-me dessa crise, já menos fraca. Substituí o arsenicum pela sépia, que reservei para as crises. Recomendei as abluções frias, a fim de restituir vigor aos nervos abatidos. Alguns dias depois, produziu-se uma segunda crise.
Mas, desta vez, minhas forças permitiram tolerar o magnetismo. Nova erupção, ainda mais considerável. Prurido intolerável nas partes tumefatas. Durante as sessões, os choques eram tão fortes, que eu afastava com violência as mãos do magnetizador. Meus braços se torciam, os dedos em crispação davam estálidos, um suor frio transudava do corpo sacudido, convulsivamente. Lágrimas abundantes corriam-me dos olhos. Meu rosto contraía-se em movimentos espasmódicos, e, no meio desses sofrimentos inauditos, eu afirmava, com segurança e serenidade, a cura ainda indeterminada, mas certa. 2 outras crises se sucederam do mesmo modo, sempre mais fortes, à medida que a fraqueza diminuía. Crises com corrimentos fétidos, nos quais se encontravam pequenas peles delgadas, enegrecidas e destacadas do útero. O estado geral era mais satisfatório. Meu olhar readquiria um pouco de vivacidade. As funções intestinais se faziam regularmente, e a lucidez sonambúlica tornava-se aguda, penetrante. Descobri então, unido às paredes do ovário esquerdo, imóvel e meio oculto por baixo da inflamação, um tumor do tamanho de uma noz, porém, alongado como uma amêndoa. Não me atemorizei com isso. Se enxergava o mal, certamente também já havia a cura. Entretanto, ela devia fazer-se esperar. Antes que o magnetismo atuasse de maneira enérgica e direta sobre o tumor, era necessário que o útero estivesse a pleno caminho da cura. Disse-o e repito. Zelosa dos seus meios, ambiciosa por atingir o seu fim, mas, antes de tudo, sábia e acautelada, a natureza caminha lentamente, e nunca procede como os homens, com intervalos e movimentos bruscos. Cada crise e cada dor eram um passo para a saúde. Eu bem o compreendia. Seguia, escrupulosamente, os progressos desse mal, que todos convergiam para um só fim: a cura. Meu corpo sofria, mas a alma pairava acima da terra, admirando e abençoando essa vontade dominadora e soberana que, com um só esforço, me adormecia num sono profundo, num repouso benéfico, permitindo-me sofrer torturas que, acordada, jamais teria podido suportar. O 5º assalto foi terrível. Afetando todas o mesmo caráter, produzindo todas o mesmo resultado, essas crises só diferiam por uma intensidade sempre crescente. Para acalmar os ardores intoleráveis do útero, fiz que me magnetizassem meio litro d'água e pedi que pingassem nela 2 gotas de arnica e 3 de Rhus toxicodendron. O útero ia melhor, aquelas erupções 5 vezes repetidas tinham atenuado o tumor, poderosamente. O apetite era bom, o sono menos agitado. A vida circulava mais quente e rápida nas minhas veias regeneradas. Um dia, após vigorosa magnetização durante a qual sofri de arrancar os cabelos, e gritei de maneira áspera e selvagem, depois de insuflações quentes nos rins, e do lado, ouvi um choque no corpo. Era o tumor que se despregava. Debaixo da ação calorosa do magnetismo, senti que ele batia, e se agitava. Não havia dúvida, tinha mobilidade. Não restava mais senão querer o resultado. Chegou a 6ª crise. Meu sangue, até então água vermelha, começava a espessar-se. Rhus e beladona, alternadas, acabaram por dar-lhe uma cor natural, ao mesmo tempo que o magnetismo fortificava e apurava. As regras apareciam então em épocas fixas, o que havia 10 anos não acontecia. A natureza prosseguia, entretanto, na sua obra estratégica, com circunspeção notável. Estava tudo aparelhado para a luta suprema. A vida e a morte, face a face, iam dar-se um combate decisivo. Perseverante como a natureza, de que é ele o agente principal, o mais fiel e zeloso, o magnetismo, vendo um novo inimigo a combater, uma nova vitória a ganhar, dobrou de esforços corajosos. Não somente as partes doentes foram impregnadas de fluido, como também todo o meu corpo. Fiquei literalmente banhada, inundada. Sons surdos, semelhantes a lamentos inarticulados, ruídos duradouros e de pavorosa sonoridade, fizeram-se ouvir no ovário. Era o inimigo que, forçado no seu reduto, decidia-se afinal abandonar a praça.
Como adversário hábil e implacável, o magnetismo havia atacado o tumor pelo centro, e, semelhante ao verme que rói o interior do fruto, ele fazia corromper o tumor, dissolver-se e perder-se em corrimento. Ficamos neste ponto. Toma o carbo vegetaliza a fim de fazer desaparecer qualquer traço de clorose. Meus sofrimentos são atrozes, inauditos e tanto mais insuportáveis, quando se prolongam ao despertar. Mas, antes que se passem 2 meses, virá a cura. Antes de 2 meses a natureza e o magnetismo terão terminado a sua obra. 5 meses de labores pacientes, de dedicação infatigável, bastarão para realizar esta prodigiosa ressurreição. E agora que se ouse negar a poderosa ação do magnetismo, que se tenha a audácia de dizer que o magnetismo não existe. Eu bem o sei, para provocar a confiança e obter a aprovação da nossa sociedade chamada do progresso, é necessário o apoio, a sanção de uma autoridade superior. Ao mesmo tempo, cépticos obstinados e crédulos, os homens repelem a luz que não lhes é apresentada por mãos legalmente autorizadas, quando, entretanto, admitem como artigos de fé certos absurdos ridículos, revoltantes. Primeiramente o egoísmo, depois os hábitos inveterados, são outros tantos obstáculos à fundação de uma doutrina humanitária, antes de tudo. Sim, a nossa civilização moderna se opõe a esse espírito de confraternidade, que deveria fazer palpitar todos os corações, dirigir todas as ações. Mas o magnetismo é a ciência de todos. O magnetismo triunfará contra todos. Não é necessário ser mais ou menos influente membro de uma faculdade, para ser depositário desse fluido precioso, manancial de vida e de saúde. Cada qual possui, pode servir-se dele com eficácia para fazer o bem e ser útil ao seu semelhante. Que de mais belo e maravilhoso! É necessário que a inteligência tenha sido atrofiada por lucubrações nocivas, o coração esterilizado por um amor imoderado do eu, para que o homem, naturalmente caritativo e bom, desdenhe e menospreze uma força que o Cristo e seus apóstolos haviam elevado ao ponto de divinizá-la. Mas, paciência! O mundo voltará ao que deve ser, que era primitivamente. Uma família imensa, unida pelos mesmos interesses e os mesmos afetos. Será talvez o magnetismo, a cadeia misteriosa que ligará os seus elos desunidos. Todo amor e caridade, ele ensinará os homens a se conhecerem, a se fraternizarem, a se consolarem mutuamente, enfim, a se amarem. Coragem, portanto, nobres campeões da mais generosa das causas. Neste momento estabeleces as bases de uma sociedade nova. O solo é árido, mas vós o desbravareis. Não haja desfalecimento. Nossas fileiras, tão cheias de claros, se tornarão numerosas e compactas. Hoje sois apupados, ridiculizados. Não vos intibieis, no correr dos tempos, o vosso nome será abençoado, a vossa lembrança será deificada, milhares de vozes entusiastas e reconhecidas, qual a minha, vos denominarão salvadores da humanidade. Em conclusão, diz Bué, como se pode julgar pela narração, não somente a minha sonâmbula tinha seguido passo a marcha da sua moléstia, determinando-lhe a origem e a natureza, vendo o estado dos órgãos, e predizendo a época das suas crises, como ainda, embora não tivesse conhecimento algum da medicina homeopática, havia indicado os remédios que convinham ao seu estado, e deviam fornecer-lhe a cura. Tópicos abordados: magnetismo espiritual, passes espirituais, passes magnéticos, energia espiritual, magnetismo animal, magnetismo e espiritismo, espiritismo, magnetismo, estudo do espiritismo, estudar espiritismo, clarividência, transmissão de pensamento, sonâmbula, medicina homeopática. Quimera Audiolivros traz mais esta incrível obra, Magnetismo Espiritual de Michaelos, obra que fala sobre os passes espirituais e passes magnéticos, a energia espiritual e o magnetismo animal. Uma ótima obra para o estudo do magnetismo e espiritismo, importante para quem quer estudar espiritismo a fundo, e também o magnetismo. O estudo do espiritismo agradece.